Vamos lá, o capítulo começa com Fubuki na capa pela 30ª vez. E já começa a pensar que ela é a personagem favorita do Murata. Fubuki está com seu vestido mostrando sua beleza, enquanto enfatiza por que está na capa. Ela afirma que negociação é que ela sabe fazer de melhor, se preparando para uma nova saga em One Punch Man. 必殺マジシリーズマジ殴り Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 183 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, depois de quase um mês de hiato, estamos de volta aqui no canal do Geek Brasil. A gente tá trazendo aqui os capítulos extras dos volumes em japonês, mas a gente tá de volta aqui com os capítulos oficiais semanais pra gente falar um pouquinho sobre essa transição dessa saga, né, da batalha entre Saitama e Tatsumaki e esse contexto geral sobre o que vai acontecer agora. Então, se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais. O vídeo tá um pouquinho atrasado hoje, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir ele pra caramba. E se vocês puderem, deixe o seu valeu aí, ou até mesmo se tornem membros aqui do canal pra fazer com que mais vídeos incríveis possam sair dessa forma como esse. Vemos a base da associação de heróis e está um caos completo do lado de fora sobre o resultado da batalha de Saitama versus Tatsumaki. Saitama entra no seu AP dizendo que está só o pó da rabiola e que precisa comprar novas roupas e sapatos. Mas o que lhe assusta mesmo é quando entra dentro da sua casa e percebe que existe algo estranho lá. Saitama então questiona o que todos eles estavam fazendo dentro da sua casa, sem sua permissão, e pede para que não façam isso novamente. E vemos Forte, Butterfly e Chan sentado na mesa da sala. Butterfly se vira para Saitama e aponta que Forte quer falar com ele. Então, vemos o garoto pela primeira vez sem touca e sem óculos escuro, pedindo desculpas pelo que aconteceu com ambos mais cedo. Forte começa a dizer que se o careca precisar de roupas novas, ele terá o prazer de entregar algumas para ele, se ele não se importar de usar vestimentas usadas. O herói então diz que quer sair para um restaurante qualquer dia desses e que o careca é bem-vindo lhe acompanhar. E o Saitama acha isso muito estranho, algo muito repentino. E o Forte diz que não existe nada de estranho, já que são companheiros da mesma classe e que conta com sua ajuda daqui por diante. O garoto então pega Chan e Butterfly e sai da casa, dizendo que se o Saitama tiver qualquer problema, pode lhe chamar na hora que quiser. Os três saem para o corredor e Butterfly questiona Forte se ele bateu com a cabeça quando foi atropelado, querendo saber o que havia causado essa mudança tão repentina. Forte põe sua touca e seu fone novamente e responde que enquanto esteve na enfermaria, havia visto o careca lutar. O herói então se lembra da sua visão no hospital e diz que os movimentos do Saitama são incríveis e que mesmo que os três lhe atacassem ao mesmo tempo, eles não teriam nenhuma chance. Forte responde que não aguentaria um duelo contra o careca nem por 10 segundos e sente que a diferença dos seus poderes é algo gigantesco. Butterfly diz que Forte está exagerando e que o herói precisa dormir um pouco mais. Mas o amigo dele reforça que a causa do terremoto não foi o monstro, mas sim o careca lutando contra algo. Ele aponta para trás e diz para não incomodar o Saitama. E para isso, eles vão assumir o cuidado dos dois animais de estimação do careca. Caraca, eu não tô lembrado direito se o Forte ele é o segundo personagem a reconhecer o Saitama mesmo. Porque o Genos, ele é aquele personagem que reconhece logo de cara o Saitama como alguém extremamente forte, por isso que deseja se tornar ali o seu discípulo. Agora, os demais apenas acreditam que o Saitama seja alguém ali forte, alguém com uma capacidade ou coisa do tipo, mas que tipo assim, nunca se destoa ao ponto realmente de achar que o Saitama é diferenciado, que existe ali alguma coisa diferente nele. E eu só vi isso, se eu não estou enganado, né, se tem algum outro personagem, se eu não me engano, acho não sei se o Kamen Rider também tem algo assim com o Saitama ou não, agora não estou lembrado,
Mas o ponto importante aqui é que o Forte e o Genos já conseguiram ter essa visão, essa forma realmente de como ali o Saitama teve o reconhecimento que merecia, né? Do jeito que realmente como a gente estava esperando, né? E espera que os demais heróis, principalmente os de classe S, consigam ver a força, o que é a verdadeira força do nosso careca. Vamos então para o subterrâneo do condomínio da base dos heróis e vemos Stinger, Blue Fire, Eyebrow, Max e Genji vasculhando o local. Eyebrow chama os corpos dos monstros mortos de visão do inferno, enquanto Max visualiza que todos os monstros, inclusive do 14º subsolo, foram mortos não sobrando nada, acreditando que lutaram entre si. Bluefire diz que pelos vestígios da destruição ao redor, os monstros que estão mortos deviam ser bem perigosos para fazer isso um contra os outros. Bluefire então acrescenta, meio que indignado que com a capacidade que a associação teve realmente de colocar os monstros tão fortes assim dentro da base, e diz que estão sendo muito complacentes com a gestão de risco. Mountain App chega e fala que já explicou o que havia acontecido. Então, Bluefire se recusa a acreditar que um único herói de classe A havia matado todos aqueles monstros e diz para o membro do grupo Fubuki não falar besteira. Bluefire questiona se todos os monstros são mesmo de nível demônio e pergunta se não foi um erro, e os membros do grupo respondem que é impossível. Lily e Alice estão pressionando alguns executivos sobre o que é a organização Tsukuyomi e que é impossível eles não saberem de algo. Eles dizem que apenas tinham um tempo livre e apareceram na reunião e caíram que nem patinho em uma fraude. Então, um garoto brota do nada usando uma máscara e assim parece que é o Jasper ressurgindo na história. Ele informa que Tsukuyomi é uma sociedade secreta lendária. É uma história boba que tem sido contada pelos superpoderosos há muito tempo e que falar sobre isso seriamente é bobagem. Cara, isso tá cheirando uma coisa que tem lá na webcomic que eu não vou falar aqui porque é um puta spoiler, mas se o Jasper apareceu aqui, já é um caminho muito bem andado para uma pista de que vai acontecer nos próximos capítulos. Você que leu a webcomic sabe do que eu estou falando, mas eu não posso falar por aqui porque senão vai ser um puta spoiler. E o Jasper falando, meio que tirando ali, fazendo com que os heróis, né, tirassem o corpo fora, já demonstra ali uma certa suspeita. Ele explica que quem atacou a base seja remanescente, talvez seja remanescente da Associação dos Monstros, tentando resgatar a Psychos, uma antiga líder deles. O pessoal do grupo Fubuki fica desconfiado sobre essa resposta, mas deixam isso quieto. Enquanto McCoy sorri de forma suspeita com toda essa situação ocorrendo até que Fubuki lhe chama. McCoy olha para Fubuki e a irmã de Tatsumaki pergunta ao assessor se poderia lhe ajudar com alguma coisa. Fubuki então vai direto ao assunto e pergunta o que McCoy quer manter aquela quantidade de monstros absurda dentro da associação, sem nenhum tipo de registro. Ela ainda reforça que por pouco todos os membros do grupo Fubuki quase viraram comidas de monstro. McCoy diz que aquilo era para ser um experimento do Metal Knight, mas que não deu tempo de testar a nova arma secreta. Então, o personagem é pego no pulo quando é confrontado por Fubuki, dizendo que existem evidências de que negociaram esses monstros com organizações externas a preços exorbitantes. Então, é revelado que o vazamento veio das linhas de emergência e que elas estão vulneráveis a ataques de hackers. Fubuki então sorri de forma maliciosa, dizendo que se ela divulgar isso, será um escândalo sem precedentes. McCoy então entende a situação que se encontra e pergunta a Fubuki qual seria o seu desejo. Então a garota responde que como as câmeras ainda estão inativas, ela conseguirá ali realizar a sua vontade. Fubuki diz que quer espalhar um boato sobre o grupo Fubuki e que eles venceram um monstro de nível demônio. A garota continua dizendo que assim poderão dizer para a elite que vive na associação que o grupo Fubuki repeliu e ajudou alguns monstros e que isso vai ajudar o grupo bastante. Além de que, dessa forma, McCoy não terá que lidar com Tatsumaki e que isso será uma vantagem para ambos. O executivo sorri da ousadia da garota e diz que o que ela propôs é algo interessante e conclui que só podia esperar isso de alguém que tem um apelido de uma bruxa. Caraca,
Não sei se dá pra chamar isso do que a Fubuki fez de algo certo, né? De algo correto. Mas ela agiu ali pelo interesse do grupo, né? Ela acabou agindo ali pelo interesse do grupo. Isso ali é importante pra personagem. E a forma como ela tá tomando a dianteira como uma líder. Meio assim distorcida? Tá, né? Mas ela tá realmente tentando colocar o grupo dela, fazer com que o grupo dela consiga realmente crescer, evoluir e até mesmo aparecer além, né? Porque agora, pelo andar da carruagem, eu acredito que a Fubuki não vai querer mais ficar lá na classe B, mas sim progredir juntamente com o seu grupo diretamente para a classe A. Vamos para o meio da estrada com uma explosão subterrânea acontecendo com vários monstros sendo explodidos. Vemos que se trata da Tatsumaki que causou mais um estrago, enquanto visualiza o carro da sua irmã se afastando da associação. Dentro do corpo de um dos monstros podemos ver Psychos. E assim, Fubuki e Tatsumaki trabalham juntas para libertar a vilã de dentro da associação de heróis. Psychos é puxado de forma telecinética por Fubuki, entrando ali no carro, o que faz a irmã de Tatsumaki pedir para que Iris dispare com o carro o mais rápido que pode. A mídia então começa a cobrir a destruição dos monstros pela Tatsumaki e como ela foi a heroína que deixou todos a salvo de um grupo de monstros que vieram para atacar a base dos heróis. Uma moradora diz que foi um momento assustador, onde o prédio tremia e balançava, dando ênfase ao que sentiu alguns minutos atrás. Várias pessoas começam a dar declarações de como os heróis de classe S são importantes, enquanto algumas garotas gritam que amam a Tatsumaki. Vemos a família que foi pego no fogo cruzado da luta do Saitama e da baixinha, e o garoto diz que a heroína é realmente incrível. Mas quando o Saitama vê a televisão, diz que tudo aquilo é uma mentira e que não existe um monstro, apenas ele tentando impedir que a heroína destruísse o planeta Terra. Então, Genos, que está ao seu lado, diz que fará uma reclamação formal, pegando o celular e ligando para a associação. Saitama continua ouvindo a manchete e é informado que o prejuízo do ataque do monstro está estimado em bilhões de ienes. O que faz o careca dizer para Genos que não precisa mais se preocupar com isso. E é melhor eles deixarem a situação como está, como foi realmente colocado para Tatsumaki como um presente. Genos apenas pensa que a grandeza da personalidade do seu mestre é inspiradora. Voltamos para a associação de heróis e é relatado que Psychos escapou. Não se sabe se foi por um buraco no teto ou no chão, mas Tatsumaki assume a culpa, dizendo que ficará com a responsabilidade de capturar a personagem. Os assessores ficam malucos com a Tatsumaki, dizendo que é impossível que ela faça qualquer tipo de exigência, já que foi sua forma de lutar que os levou àquela situação. Ela diz que no final das contas, que por causa dos seus feitos, as pessoas voltaram a ter confiança na associação e que além disso, é a única que se lembra do rastro das habilidades da Psychos e questiona se realmente existe alguém melhor do que ela para fazer isso. Tatsumaki se despede de todos, dizendo que os outros heróis serão um incômodo para ela e informa de que não precisa deles. McCoy então sorri, meio que provocando a heroína, parecendo suspeitar de suas intenções, dizendo que não esperava que a personagem se arrependesse e se oferecesse para fazer as buscas sozinha. E complementa dizendo que ela é mais humilde do que aparenta. Tatsumaki forma um sorriso entrando no jogo do executivo e diz que apenas está tendo um dia com ótimo humor. Vamos então até a base de operação do Imperial Child e o garoto está assustado com o que encontrou. Ele diz que sentiu que algo estava estranho sobre o incidente na associação de heróis dessa vez, então decidiu invadir o sistema. Só que o que ele encontrou passou a mensagem de que existem vários encobrimentos ilegais que a associação está fazendo. Vamos lá, né? Para vocês não ficarem perdidos que nem sobre o que tá acontecendo. O que é esse McCoy ou coisa do tipo, né? McCoy ali, da forma do que tá realmente acontecendo com esses personagens. O McCoy é um personagem que foi introduzido em One Punch Man através ali de uma história extra, né? Acabou sendo introduzido em umas histórias extras em relação ali aos volumes de One Punch Man, por mais que vocês estejam perdidos ou coisa do tipo. Só que ele já é um personagem recorrente na saga atual da webcomic, né? Então, pequeninos spoilers, bem pequenininho, não vai afetar nada não a sua trajetória se você não quiser saber sobre o que vai acontecer no mangá.
Mas, pelo que tá dando a entender, pelo andar da carruagem aqui, eles vão começar a aprofundar as decisões de cada um dos personagens que vão tomar ali as suas escolhas lá na frente, né? Eu não vou dizer o que é, mas pelo que parece, o Murata tá começando a conectar juntamente com o One a forma como esses personagens vão tomar uma decisão lá na frente que vai fazer com que essa situação seja ecoada, né, no futuro, mas que essa forma deles de pensar está começando realmente a moldar os seus pensamentos e fazer com que eles realmente se desiludam ali com os heróis. Na verdade, não com os heróis, né, mas sim com a associação de heróis. Interessante ver um aprofundamento do McCoy também e como ele será importante nos próximos capítulos, né? Esse personagem vai ser muito importante. Eu vou tentar realmente achar qual que é aqui o capítulo extra para poder trazer aqui no canal para reforçar ainda mais detalhes sobre o personagem, mas a gente consegue ver que ele vai ser muito importante para o desenvolvimento dos heróis, para o desenvolvimento dos personagens e como ele tá realmente enrolado, cara. E como ele tá muito enrolado, isso vai ser muito marcante para os próximos capítulos de One Punch Man. Assim, o capítulo termina com um choque causado para o Imperial Child, ao descobrir o quão suja a associação de heróis estava.